Aurélio, direto ao ponto. O Brasil foi bem governado nesses 200 anos? Qual é a sua opinião? Eu diria mais não do que sim. Na média, eu diria que não. Mas o problema não foi tanto dos governantes, Luciano. O problema foi dos governados, das mentalidades. As mentalidades. O povo tem sua própria filosofia, o homem comum. O homem médio não existe. Ele é uma invenção da estatística. Mas existe o homem comum, com seus valores, com seus preconceitos, com as coisas. A Bruna Frascola ela fez Minha Visão de História do Brasil aqui no canal, em que ela diz que o brasileiro, o homem comum brasileiro, é um pré-moderno, que ele não está na modernidade. Embora Portugal tenha inventado a modernidade, de certa forma, em grande medida Portugal, quando eu digo Portugal, a nossa cultura, né, que é totalmente portuguesa, base portuguesa, este homem comum ele não ingressou nessa modernidade. Ele é pré-moderno. Mas num regime presidencialista, não cabe a um governante um processo de mudança cultural dentro de um conceito de desenvolvimento da própria sociedade? Sim, porque, e você, muito boa pergunta, e eu acho que sim, e eu vou estender isso aos nossos imperadores e regentes únicos. Nós tivemos na época de regente único. Nós temos um personagem esquecidíssimo entre os nossos governantes, que é o Marquês de Olinda, Pedro Araújo Lima, que ele tinha o poder moderador, ou seja, ele tinha o poder executivo e o moderador. Era um poder muito grande, mais até do que os presidentes, e cabia a eles fazer isso. Mas aí entra o problema da mentalidade saquarema do Pedro II. Fale um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, teve um autor... O que é mentalidade saquarema? Teve um autor que falou, que escreveu um artigo recente, que eu esqueço o nome dele, perdoo pelo esquecimento do nome, eu esqueço nomes. Coisa rara. Nomes eu esqueço. Mas ele dizia o seguinte, que é a sociologia do desgosto com o Brasil. A síndrome do cachorro vira-lata? Também, mas é um pouco mais profundo que isso. Porque o Saquarema é um movimento que já tinha a Trindade Saquarema, que se fundada na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, que é uma cidade importante da época, a época do ouro do estado, da província do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, né? Então, em Saquarema, eles fundaram isso lá, e um dos expoentes era o Visconde do Uruguai, que era o mais intelectual deles, né? Então, eles deploravam o brasileiro comum. Então, e isso é vira-lata. Assim, poxa, esse homem não vai, nós temos que trocar de povo. Já existia essa ideia. Você vê que Leopoldina já traz os alemães, aquela coisa toda. E havia um clamor nacional, poxa, não dá. Você veja que nós tínhamos os escravos, os escravizados, e você tinha o resto da população, que era muito numerosa. Em 1872 ela vai ser 80 e tantos % da população. É livre, liberta. E ela faz o quê? Ela é empregada em quê? Em nada. Essa população está nos grotões ou está lumpen nas cidades. Você chegar no governo Floriano é um homem de massas, assim, eu não gosto da palavra massa, que é uma despersonalização, mas o Floriano era um populista, era o quê? Era um homem que defendia os trabalhadores. Tinha muito poucos trabalhadores no Rio de Janeiro na época de Floriano Peixoto. Tinha muitos lumpes e pessoas que davam um jeitinho de viver de um jeito com o outro. Não era uma estrutura produtiva, engajada dentro de uma economia dinâmica que tinha lá seu lado econômico. Tinha lá, o Jorge Caldeira gosta de falar sempre, né? O Brasil tinha empreendedores, o Brasil era importante, o Brasil tinha renda per capita, o Brasil tinha tudo isso. Exatamente. Mas a grande parte da população, a maior parte da população não participava disso. Não participava porque era analfabeta, porque estavam nos grotões, ou porque era lumpen nas poucas grandes cidades da época. Então, a culpa do Brasil não dar certo é da sua população desde sempre. Veja bem, esta mentalidade saquarema diz isso. Vamos ver outro reflexo da mentalidade saquarema. Monteiro Lobato, que todo mundo acusa de racista, ele era muito racista, ele não era só racista, ele era eugenista. E o racismo dele não era só contra o negro, o racismo dele era sobretudo contra o caboclo. E num artigo, em 1911, no estado de São Paulo, ele escreveu: o caboclo é o nefasto parasita da terra. Uau. Esse é o termo. Um homem nascido em Taubaté.
a terra do caboclo. Bom, você tem toda uma cultura de época, né? Os escravos eram tidos como não ser. Tá, agora vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco quando o Saquarema é governo. O Saquarema é ligado ao Partido Conservador do Império, que é contra o Luzia, que o Luzia é federalista. O Pedro II tinha uma resistência enorme ao federalismo. Ele não queria o federalismo. Disse porque que o Pedro II era um republicano. Era ou não era? Isso é outra história, vou chegar lá. Ele tem aquela frase que é meio de efeito, eu acho. Diz assim, eu gostaria de ser presidente da República eleito, gostaria de estar numa República eleita. E também a frase que foi dita depois que ele foi deposto, o mais republicano dos monarcas. Então, nesse sentido, sim, claro, um homem que ele perseguia a corrupção de todas as formas, ele ficava lendo, o Joaquim Nabuco uma vez tirou dele os jornais, que ele ficava lendo os jornais das províncias, e ficava encontrando, olha, estão reclamando disso aqui, eu tenho que resolver, esse administrador não está sendo probo e tal, temos que trocar. Ele era assim, ele acompanhava todos os assuntos. Essa ideia de que ele não governava, isso é uma ideia completamente estúpida. Isso aconteceu quando ele fez aquelas viagens, mas tirando as viagens, que ele deixou Isabel como regente, e ele não acreditava, uma das coisas que permitiu o golpe da República foi que ele não acreditava que Isabel pudesse governar. Ele não confiava na própria filha para governar. Ele achava que ela não estava preparada, que não ia aceitá-la. Esse lado Saquarema do Pedro II, que ele deu vários governos saquaremas, governos ao Partido Conservador, porque ele que indicava o chefe do gabinete de ministros, não era o título de primeiro-ministro, mas equivale a primeiro-ministro, né? Que o Olinda foi, inclusive, 4 vezes. O Olinda, que foi regente, foi 4 vezes chefe do Conselho de Ministros. E o Olinda não era tão saquarema assim, embora a praieira o tenha forçado a ser. Porque a praieira era um apelo à oclocracia, que o Floriano vai repetir e com isso funda o florianismo. A oclocracia não é o socialismo. É um pensamento destrutivo de que as elites têm que ser eliminadas, porque elas nos oprimem. Então o que é a praieira? A praieira é: os portugueses são a maioria entre os comerciantes no Recife. 1848, 49, 47. Essa é a época da praia. Então temos que expulsar todos os estrangeiros. A proposta deles para o Império é que expulsasse todos os estrangeiros. E o Olinda tinha sido autor da emenda na Constituinte. Ele foi constituinte em 1923. Ele foi constituinte lá em Portugal, nas cortes, enviado para Pernambuco, representando Pernambuco. Ele se une, inclusive, à bancada paulista. Quem faz a união com a bancada paulista do Feijó e dos Andrada é o Olinda, o Pedro Araújo Lima, que era o mais preparado da geração, era o que era muito jovem, mas era melhor preparado. Ele tirava as melhores notas daquela turma que fez Coimbra no final do século XVIII, início do século XIX. A gente está aí ainda pré-república. Não, mas eu estou chegando no Olinda, na praieira. Tá, então ele fazia uma emenda que considerava os estrangeiros residentes no Brasil naquela data, e que acabou passando e acabou ficando na de 24, que ele ajudou na elaboração. Porque Pedro I chamou ele para elaborar porque ele era o melhor jurista. E não era o Andrada. O Andrada previa o negócio. O José Bonifácio era tão contra o federalismo que na cabeça dele a Constituição acabava com as províncias, com as capitanias das províncias. O Brasil seria a coroa e comarcas, praticamente municípios, municípios judiciários, né? Uma união de poucos municípios muito pequenos, uma comarca só, ou então tem uma comarca. Tá, mas vamos voltar para a questão, a grande pergunta do porquê esse antifederalismo, e aí nós vamos voltar para o Visconde do Uruguai, porque é necessário, porque ele idealiza. Ele vê as elites locais no Brasil como expressão desse homem comum, e assim sendo expressão, são tiranias. São pessoas que são violentas, são pessoas que são atrasadas, são pessoas que não têm estudo. O próprio pai do Pedro de Araújo Lima, ele escrevia, ele tinha um diáriozinho, ele era mal alfabetizado, era dono de engenho, Sininhaém, e escrevia assim: meu filho vai para a universidade. Ele escrevia assim: meu filho vai para a universidade, porque eu estou juntando as economias para poder mandar ele para a universidade em Coimbra, poder ele estar bem lá. Ele fez os esforços para... Então, é essa elite local que é vista assim com grande preconceito. Então, não vamos dar o federalismo. E o Feijó
tinha virado grande liberal, que vai participar, inclusive, o Feijó foi o outro regente. Nós tivemos 4 chefes de Estado únicos durante o Império. Pedro I, Feijó, teve a regência Trina, que foi uma bagunça. Mas o Feijó, o Pedro Araújo Lima, que é o Marquês de Olinda, e o Pedro II. São 4, entre 1822 e 1889. São esses 4 que vão definir. O Feijó tinha tido a experiência do quê? Da bagunça do golpismo do Exército. Ele vai ser ministro da Justiça do governo da regência Trina. Ele praticamente assume a polícia, essa coisa toda. E aí ele vê que a solução para aquilo era a Guarda Nacional. Porque ele disse, enquanto nós tiver soldados, funcionários públicos, vai dar nisso, vão ser golpistas. Como seriam, né? O Exército tem uma história de golpismo no Brasil impressionante, né? Impressionante como o Exército é recorrentemente golpista. A quantidade de episódios em que os soldados do Exército... Bom, chegou o Rodrigues Alves, né? Na questão da revolta, hoje não pode falar aquela palavra, então, revolta da imunização, que a gente conhece muito bem contra a varíola, né? Os soldados da escola militar do Pará Vermelha, que adoravam derrubar presidentes a toda hora, eram florianistas, treinados pelo radical, pelo ressentido Benjamin Constant, medíocre Benjamin Constant, que foi professor metida é a vida no Brasil. Eu estudei a fundo o personagem, parece que tem poucas pessoas que me pareceram tão medíocres e ressentidas quanto Benjamin Constant. E ele formou gerações lá naquela escola militar da Praia Vermelha. Tem um nome e um renome conhecido. Exatamente. Não é o Benjamin Constant aquele da Europa, mas tá. Mas de qualquer maneira, o Benjamin Constant, ele formou aquela turma. E os alunos saíram da Praia Vermelha armados, cercaram o catete e disseram, vamos tirar o presidente Rodrigues Alves, porque nós não estamos satisfeitos. Essa mãos ao alto me entrega poder. Episódios de golpe militar? Golpista. Não, primeiro 1831 é um golpe militar. A gente é ensinado nas escolas. O ensino de história nas escolas, ele não bate com a historiografia. Ele não bate com a história. Ela fala em República Café com Leite, nunca existiu República de Café com Leite. Qualquer historiador hoje que faça tese, doutorado de história, isso não existe. Claro que não, primeiro que não bate, né? Não houve alternância. E segundo que não houve o esquema. O que aconteceu, o Tiradentes fez um acordo com Arthur Bernardes. Um acordo. Em 41 anos da Primeira República, um acordo que valeu por 4 anos. Isso não é República de Café com Leite. A leite com charque foi muito mais prevalente. O acordo do Rio Grande do Sul com Minas Gerais. Esse fez mais presidentes e fez mais poder. Eu posso falar disso depois. E alguns muito ruins, né, como Hermes da Fonseca. Mas vamos voltar para o Brasil. Sim, para o Saquarema. Se deu certo ou se não deu certo. Tá, então o que acontece? Centralismo, tá? Centralismo porque nós vamos fazer um governo da coroa, um governo centralizador, porque não dá. E o Feijó, ele descobriu o quê? O exército é golpista. Ele viu o golpe de 31 e queria dar outro golpe. E o exército, ele não conseguia comandar o exército. Ele, Feijó, ministro da Justiça. O ministro da Justiça, na época, cuidava do interior da Justiça. Tinha 4 ou 5 ministros, uma coisa bem restrita. E ele diz, bom, a única coisa que eu tenho era organizar a Guarda Nacional. Aí ele organiza a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional é dada realmente aos coronéis do interior, às lideranças locais. A gente sabe disso, ela vai ser extinta lá. Pelo Arthur Bernardes, depois. Incrível que pareça, né? Quando o Bernardes precisava daquilo, vai extinguir a Guarda Nacional. Então o Feijó disse, a única solução é a Guarda Nacional. E o golpe de 1879 ocorre porque um gabinete Saquarema, 20 anos antes, disse, não, a Guarda Nacional vai ser desarmada, ela não vai poder participar de coisas internas. Certo? Por quê? Para combater o poder local. O que faz Campos Salles, que para mim é o melhor presidente da história, o melhor governante da história, no Brasil é Campos Salles. Lá tem no canal as avaliações de presidente por governante, e eu digo lá, a melhor nota é do Campos Salles. Que não é um dos mais lembrados, nem é um dos mais referidos. Que é o grande Luzia, que é o federalista radical. O que ele diz? Bom, como é que isto foi concebido? Como é que este país foi concebido? O país foi concebido por Antônio de Ataíde, como a gente sabe. Sempre tem uma história, uma fofoquinha, né? O Antônio de Ataíde era 3 anos mais velho que o... Conta os detalhes sórdidos. O Antônio de Ataíde, ele era 3 anos mais velho que o Dom João III, o futuro Dom João III, filho de Dom Manuel I, que é o rei quando da descoberta do Brasil.
O rei que descobriu o Brasil, ainda que tenha sido antes da data, continuava ele rei, o rei já tinha alguns anos. E ele dizia, não, mas esse meu filho é muito banana, esse meu filho não é inteligente, deixa eu botar uns moços assim que são mais inteligentes, o Antônio era um deles, muito inteligente, e deixa eu botar, e ele tinha 3 anos mais, e o Dom João III ficou apaixonado pela mulher que vai casar com Manuel I. Isso foi um problema seríssimo, né? Porque ele se apaixona pela mulher e o pai disse, não, é eu que vou casar com ela. Ela é muito mais nova, ela é da idade do João III. Aquilo foi um grande caso, né, em Portugal. Mas aí o Antônio disse, não... literalmente eu amo minha madrasta, eu adoro minha madrasta. Não, era para ela casar com ele mesmo, com o João III. Aí Sim, mas casou com o pai. O rei olhou e disse, não, quero para mim. É isso. Depois você espera, você pega outra depois. Foi bem isso. Mas aí o Antônio de Ataíde disse, não, vai lá, resolve. Aí o Antônio de Ataíde levava ele, porque ele levou ele conhecer a vida, né, como adolescente, conhecer as mulheres de Portugal, né? Era a iniciação. Aquela iniciação. Então, e aí, como ele era realmente um banana, e aliás, ele era completamente não gostava de governar, então o Antônio de Ataíde manda por ele mandava em tudo. Nas sombras. Depois a Catarina de Áustria, que era a esposa do João III, vai tentar cortar as asas dele e tal, mas depois vai ter até um golpe, o primeiro golpe da história do Brasil, considerando os governos da história do Brasil desde 1500, na morte do João III. Vamos voltar. Você, mapeando todos os governantes que o Brasil teve, elegeu Campos Salles como o melhor deles. E é um governante que não é tão reconhecido pela população, não é um nome dito. Não é um Juscelino, não é um Getúlio, não é um Floriano, não é um Deodoro. Por que Campos Salles foi, na sua opinião, o melhor e por que ele não é tão divulgado e conhecido? O pessoal de Campinas acha que é porque ele é de Campinas. Campinas é uma cidade que tinha... Eu gosto muito, tem público muito grande do canal aqui de Campinas, tem vídeos sobre Campinas aqui, vídeos da história de São Paulo, tem um carinho especial por Campinas, Campinas tem um papel muito grande na história. Campos Salles. Campos Salles, vamos lá. Então, por quê? Porque ele passou nos 5 quesitos. Nós temos aqui vídeos, um por um dos governantes, em que a gente avalia os governos baseado em 5 quesitos. E nesses 5 quesitos, a soma geral da nota dele é a melhor. E por quê? Porque Campos Salles foi o cara que compreendeu o Brasil. Ele era um intelectual, ele tinha uma formação intelectual muito forte, ele é republicano de primeira hora. E tanto é que ele é nomeado no ministério, do primeiro ministério de Deodoro, ele está lá. É o ministro da Justiça de Deodoro. É ele que instituiu o casamento civil. Foi Campos Salles como ministro da Justiça de Deodoro. Então, ele é muito pouco considerado mesmo pela importância que ele teve. Mas no governo dele, o governo 3, ele traz Joaquim Murtinho, lá do Mato Grosso, que era um liberal clássico, um liberal, um Adam Smith, uma coisa bem clássica, mas atualizado para a época, por isso, final do século, e traz Epitácio Pessoa para ser o ministro da Justiça dele. Epitácio Pessoa faz a reforma do Código Civil, junto com o Clóvis Bevilacqua. Ele se cerca dos melhores, para começo de conversa. Ele já era bom. Ele até disse uma vez para o Luiz Viana, governador da Bahia, vocês querem fazer reunião? Eu não quero fazer reunião. Porque na reunião você muda de ideia e eu não quero mudar de ideia. Eu quero continuar com a minha ideia. E realmente ele continuou com a ideia, porque a ideia era muito boa. Qual era a ideia? Ele olhava, ele dizia assim, poxa, no Rio Grande do Sul tem o Borges de Medeiros que se elege com 99% dos votos. É um caudilho violento, ficou 30 anos no poder. Apesar disso, o Rio Grande do Sul foi bem na época, impressionante. Há esse paradoxo do Rio Grande do Sul. O Borges era um completo... Campos Salles. Sim. Mas não. E ele olha para Nogueira Scioli. Nogueira Scioli é realmente um atraso. É o cara do Ceará, que depois vai ter o apoio do Padre Cícero lá. Aquelas elites regionais que davam razão aos saquarianos. Essa gente... Olha para que escândalo, né? São Paulo era o melhor governadinho, Minas um pouquinho e tal. As coisas iam. O Paraná, melhor e tal. As coisas iam. E ele dizia, não, se virem, façam o que quiserem. Agora, eu não vou dar esmola. Chega, porque hoje nós estamos viciados em esmola. Os estados vivem de esmola da União, os municípios vivem de esmola. No meu livro História do Brasil Vira-Lata, eu tenho um capítulo chamado Coari. Eu conto o que aconteceu com o Coari, que além de receber fundo, participação do município, aquela coisa toda, começaram a receber royalties de Petrobras. Mas parece então, que você está contando a história desse século.
Nada mudou em tanto Nada tempo. mudou, não, nada mudou. Tem uma carta do Campos Salles que mostra, a carta é de 18 de novembro de 1889, 3 dias após a proclamação da República. O Campos Salles morava em Campinas e foi para o Rio de trem, já tinha trem, e assumiu lá. O primeiro dia ele ficou o dia despachando do Ministério. Aí ele mandou a carta, à noite no hotel, ele escreve uma carta para a esposa. Recebi muitos funcionários públicos, muitas pessoas que têm negócio com o governo, todos os republicanos, todos os jurandos ficaram muito felizes com a República. Meu Deus, faz 3 dias que caiu a monarquia e não tem um monarquista neste país. Todo mundo aderiu. Ninguém tem brios, ninguém tem ideias. Então ele se convenceu, isso é assim mesmo. O Campos Salles era o presidente do... isso é assim, não vou mudar. Que já éramos todos centrão? É assim, sem dúvida nenhuma. Foi o que ele quis dizer na carta, né? Então, o pessoal já foi, né? Então ele compreendia isso. Ele renunciou, inclusive, uma das coisas que o Campos Salles não admitia, ele renunciou ao Ministério, ele e o Rui Barbosa, do Ministério Deodoro, quando o Deodoro apoiou o fechamento do jornal, pastelamento do jornal. Ele disse que isso ele não admitia. E ele pediu demissão. Ele era um liberal. Nesse sentido, sim, ele não admitia essas coisas de expressão daquela coisa. Então, não era com ele. Sim, Campos Salles mas então, tinha uma ideia fixa. A ideia dele era federalismo extremo, tá? As obrigações são dos estados, dos municípios. Não venham me pedir dinheiro, a União não vai dar esmola para vocês. Tá? Eu não quero saber o que vocês fazem, governadores. Chamava de política, foi chamado de política dos governadores, ele chamava de política dos estados. Isso é mal interpretado, chamar de política dos governadores. Mas não entreguem bancadas amestradas. Eu quero que aprove tudo. Porque você é impopular, e ele foi impopular. Mas é um sonho que não existe. Mas deu certo. O governo Campos Salles foi 4 anos, ele saiu no final do mandato, normal, fez torcida para o Rodrigues Alves ser o candidato à sucessão, e elegeu, de fato, Rodrigues Alves, que era outro cara fantástico, era uma pessoa... O Rodrigues Alves chegou a tirar a melhor nota do Colégio Pedro II, tirou grandes notas na Faculdade de Direito de São Paulo, era um grande pensador, né? Um dos grandes da história do Brasil. Autonomia para os estados? Não, autonomia total, mas também não me peçam dinheiro. E outra coisa que ele brigou foi com os industriais. Vamos parar com esse negócio de dar dinheiro para a indústria, isso não vai dar certo. Aí justifica a popularidade dele na história contada. Vocês produtores de café, acabou esse negócio de manipular câmbio para vocês ganhar mais dinheiro. Isso não faz sentido. Ele foi a Londres antes de assumir, conseguiu o melhor acordo de universidade da história, o papagaio 80 anos, com tanto de carência. Porque ele convenceu os caras, realmente os londrinos ficaram encantados com o Campos Salles. Não, claro, nesse esquema a gente faz. E ele foi extremamente austero. Ele foi tão austero que ele entregou 1 ano de orçamento de dinheiro sobrando em caixa para o Rodrigues Alves. Por isso que o Rodrigues Alves vai fazer a reforma do Rio de Janeiro, vai ter que pegar o Oswaldo Cruz lá, fazer aquela higienização, saneamento do Rio de Janeiro, Pereira Passos, aquela abertura da avenida, que depois vai ser a Avenida Central, depois vai ser a Avenida Rio Branco, toda aquela obra fantástica que até está hoje... Era um movimento mundial. Que até hoje é uma coisa bonita, você vai na Avenida Rio Branco e diz, poxa, que coisa linda, né? É Paris aqui, né? Ele se baseou, inclusive, o Pereira Passos, ele pegou um projeto de Paris. Mas vamos lá. Na economia, como foram esses 4 anos? Exatamente, é esse que era o problema. Primeiro, Campos Salles tinha a certeza que a União tinha uma carga tributária muito baixa. E esse era um problema sério no Império. O Império e o Estado era raquítico. Então tinha a filosofia de Pedro II. Vamos resolver o Brasil. Sim, mas o Estado não tem estrutura. Pega o censo de 1872. Menos de 0,1% da Bahia era servidor público. Não tinha estrutura. Não tinha professor. Não tinha nada. O imperador vai no Colégio Pedro II... Qual era a carga tributária na época? Muito baixa. Não existe um número para o Império. Na República, a Primeira República ainda está em torno de 12%. Ela foi entre 10 e 13. E a revolta do Quinto? Não, isso é outra história muito mal contada, mas eu teria que fazer um parênteses gigantesco para explicar a bronca entre o Alexandre de Gusmão, que era o conselheiro maior do rei Dom João V, e o sucessor do Dom João V, que é o filho José I,
que tinha a mágoa do Alexandre de Gusmão, porque o Alexandre de Gusmão entrava no quarto pai, e o pai não deixava o José I entrar. Ou seja, o Alexandre de Gusmão tinha mais, um mulato brasileiro, um pardo brasileiro tinha mais acesso ao rei do que ele. E aí deu a briga do quinto. Mas algo em torno de 12%, que é um terço do que a gente tem hoje. Sim, mas é abaixo do que é necessário para um país que quer implantar uma política. No Império era menor ainda. Porque você não faz as nações crescerem. A ideia o Estado raquítico não é um bom modelo. Não há nenhum... mastodonte também não. Não há. Qual o exemplo de país desenvolvido no século XXI, na entrada do século XXI, que tenha tido um Estado raquítico, que tenha uma ausência de Estado? Não há um exemplo, não há nenhum exemplo. Vocês é a Suíça. A Suíça é justamente o modelo dos cantões e tal. É o federalismo. Ela cobra poucos impostos? Sim, cobra poucos impostos. Mas não é o Estado raquítico, ausente. Na verdade, ele está descentralizado. Né? Você tem mas uma ele é presente. De Estado. Mas ele é presente. Ele é presente. Ele não é ausente. Ele está preocupado com a infraestrutura. Ele está preocupado com o ensino público. Porque são esses dois pontos. A riqueza das nações. Você sabe, Luciano, você é minha professora nesse sentido. Ensino público. Difícil de ensinar. E infraestrutura, para um país que tem o desafio da continentalidade. Eu digo, o Brasil só pode ser comparado com os Estados Unidos por quê? Porque são países que tinham a enfrentar o desafio da continentalidade. E o Brasil tinha um problema agudo, que ele tinha uma densidade demográfica no século XIX 4 vezes inferior aos Estados Unidos, para mais ou menos o mesmo tamanho do território, que vai acabar sendo, né? Os Estados Unidos mas isso um pouco com diferenças regionais, naturalmente. Sim, né? Mas aí o problema da continentalidade. Sim. O Brasil, por conta do ciclo da mineração, tinha internado grande parte da população em regiões muito distantes dentro do continente. E em vez deles voltarem para o produtivo, terminou o ouro, volta para cá. Volta para trabalhar na indústria aqui, ou no café, que seja aquilo lá. Não, eles ficaram lá. Eles ficaram lá e ficaram internados nos grotões. Deixa eu fazer um resgate aqui para uma curiosidade. Sem ferrovia, sem lombo de mula. Sim. Sabe o que é improdutivo? Você vai produzir o quê? Como é que você vai entrar num circuito comercial se sua fazenda fica a 500 quilômetros da primeira ferrovia? Você não tem, não dá. Mas vamos lá, voltando para Campos Sales. Você tem em Campos Sales uma ótima avaliação de presidente, com a baixa carga tributária, um estado muito pequeno e muito descentralizado. Em que momento o Brasil perde essa descentralização e volta para um federalismo mais... Um centralismo total em Brasília? Não, nós tivemos no Campos Sales o governo mais federalista da história, pode considerar desde 1500, tá? E nós tivemos no Estado Novo, em 1937, final de 1937, o estado mais centralizado de todos, que foi o único que fechou as câmaras de vereadores. Qual é a distância que a gente tem aí de anos? 40 anos exatamente. 40 anos, do início do governo Campos Sales para o início do Estado Novo. Foi um processo ou foi abrupto? Foi uma ideologia, uma mentalidade, que foi abraçada por alguns presidentes e mais outros menos. E a população comprou? A população brasileira, eu tenho uma frase para Getúlio, é o seguinte: Getúlio não acreditava que o povo fizesse o reino, mas que o rei fazia o povo. E o povo acreditava nisso também. De que o povo não fazia o reino. Até hoje. Sim, até hoje, exatamente. A gente está procurando sempre um salvador da pátria. Eu digo assim que o Brasil desaguou em Getúlio, que era o desaguamento do florianismo. O florianismo é um movimento contrário ao Campos Sales. O florianismo, não confundam, nunca vejam a biografia. Eu peço, vocês assistam, são 10 minutos. Assistam a biografia de Floriano Vieira Peixoto. Você vai descobrir que Floriano Vieira Peixoto não era florianista. O florianismo vem depois dele e é baseado numa forma de compreendê-lo que não é exatamente o que ele era. Isso é interessante. Bom, mas vamos lá. Tá. Então, o centralismo vai tomando conta, porque é aquela coisa, a solução. E não descentralizou mais. Não, aí não se descentraliza mais. Não volta atrás, não tem como voltar atrás. E até porque a experiência é muito ruim. Então, você tem Estado Novo, beleza, Estado Novo. Estado Novo, você fechou as câmaras.
Ele queimou a bandeira Que dos nota o estados. Estado Novo ganhou no seu ranking? O Estado Novo foi um desperdício de uma ditadura, porque uma ditadura, vamos entender na história da humanidade, aí uma ditadura pode ser um freio de arrumação. Porque quando as coisas estão muito... O Brasil tem muito esse negócio de negociar. A vida inteira. Fazia parte da mentalidade saquarema negociar. Negocia, tá, vamos lá, vamos ajeitar aqui e tal. Não, tem fulano pedindo tal coisa, vamos ver. O Brasil tem... Isso é uma herança portuguesa, inclusive. Sempre teve negociação. Essa ideia de que havia um Estado centralizado que não negociava tudo. Até o Pombal negociava. Até pelo tamanho do Portugal. Não pode não negociar. Era sistema de pactos, né? Que o Brasil herdou e tal, essa ideia, que é muito bom. Você falou de Centrão, eu amo o Centrão. O Centrão é muito melhor que a vizinhança hispano-americana. Olha a vizinhança aí. Se eles tivessem Centrão, eles estariam muito melhor que estão. O Centrão, às vezes, é ótimo porque ele é um colchão para evitar também atritos maiores, para evitar desastres maiores. Nesse sentido, eu vejo o copo meio cheio. Quer dizer, pelo menos que eu ainda estou vendo ele meio vazio. Não, ele é meio vazio, por quê? Porque ele é numérico. Quando nós tivemos a independência, a separação... Um dólar aqui para o Brasil, $2 nos Estados Unidos. Hoje é 1,6. Então é evidente que o país fracassou. Porque são países de tamanho semelhantes, com população semelhante. Mas eles são ingleses. Sim. Se você disser que eles são ingleses, se você disser que eles são ingleses, isso é extremamente autodepreciativo. Porque você está dizendo que a sua etnia não presta. Que a sua genética não presta. Se comparar a economia Brasil e China, aí dos últimos 50 anos, também vai ver que... Também, mas o Brasil já esteve melhor que a China também. Sim. A China é mais complexa. Bom, vamos lá. Complexo, eu não gosto dessa palavra, né? Quando eu preciso, a resposta é complexa. É a mesma coisa que você dizer, não sei. Não sei, você diz, é complexo. Não, são outras histórias, outros fatores, vamos para o centralismo. Então vem o centralismo, ele é desperdiçado, porque não tinha projeto, exatamente o que você disse. A minha avaliação do governo Getúlio é o Brasil deságua em Getúlio por causa da mentalidade e ele não tem projeto. O Washington Luiz tinha. Esse é um detalhe. Ele tinha. Só criou resistências. O centralismo não encontrou resistência do coronelismo? Não, porque já tinha acabado. Mas o poder que se tinha dos estados foi perdido. Não. Como foi esse processo? Quem conta essa história é o Capanema, quer dizer, o Capanema não conta essa história. O Capanema, o Drummond, que trabalhava com o Capanema, conta essa história. Ele é fantástico. Ele dizia assim, o Getúlio um dia pediu Capanema, Minas só tem coronel, interior. Os caras da Guarda Nacional. Olha o Venceslau, era filho de coronel, neto de coronel. Venceslau é fantástico. Um dos precedentes mais fantásticos da história, porque o Venceslau gostava de pescar. Ficava lá. Eu não vou desviar de novo. Vejam a biografia do Venceslau, que é muito engraçada. O Venceslau tem uma cidade chamada Brasópolis, foi ele que deu o nome para a cidade, porque era da família dele. A família dele era dona da cidade, continua dona da cidade, então ele deu esse nome. Volta para Capanema. Ele chegou para o Capanema e disse, os coronéis. Não. Os coronéis são a favor do presidente. Se o presidente for X, eles estão tudo X. Se o presidente for Y, eles são Y. Os coronéis do interior de Minas, eles seguem a direção do vento. Como o Venceslau. O Venceslau é o cara que sabia pescar, ele cuidava da direção do vento. É o que eu falo, a biografia do Venceslau. Ele é o cara pescador. Olhava a direção do vento. E ele seguia. Não teve uma vez que ele não tivesse seguido a direção do vento. 98 anos, o presidente mais longevo. Não teve uma vez que ele não tivesse seguido a direção do vento. Ele sempre acertou. E os coronéis, os chamados coronéis, eram especialistas nisso. Então, para onde é que está soprando? Vamos nessa. Se não estiver soprando, mas a gente vai do mesmo jeito. O cara já é presidente. É essa a resposta que o cara da Bandeira. Paralelo. É o adesivo. A CM caberia mesmo. Não, a gente não falou do Campos Salles, que 3 dias de governo, agora todo mundo é republicano. Não é uma coisa. Vamos lá. Essa acomoda. Vem da mentalidade da mesada, do receber das não necessariamente, porque na verdade no Campos Salles não tinha mesada. O centralismo é que vai ter que estabelecer mesada porque não tem outro jeito. Se é centralismo, é obviamente quem vai dar o dinheiro é o governo federal. Mas aí tem 8 anos de Estado Novo. Para chegar no Dutra, o Dutra se cerca de liberais em economia
E é federalista. Havia um clamor pela volta do federalismo em 45, clamor da classe política, que foi suprimida. E o Dutra tinha mudado a fase do exército, era de esquerda até 1937. Ele flertava com ideias de esquerda, até por causa do positivismo. O positivismo dele era um positivismo mais de esquerda, ele via o Comte mais pelo lado esquerdista do Comte. O Comte tem um lado esquerdista e de direita, mas tem um lado de esquerda. E aí o Dutra, como comandante do exército, ele vira a chave. Ele foi muito inteligente nas táticas, né? Ele usou táticas até secretas para fazer isso. Mas aí o Dutra assume como presidente e se cerca de liberais em economia, para fazer o governo. O que acontece? Vai o Adhemar de Barros, governador de São Paulo, começa a emitir bônus. Quem controla a inflação? Circulando moeda estadual. Famosos não foi o precatórios. Sim, o Fernando Henrique, quando pegou o Banespa. O que era aquilo? O Quercia tinha feito governo de São Paulo com o Banespa. Fez um monte de estrada. Tantos outros estados. Agora, se você for lá, uma vez eu fui em Catanduva. O Quercia é um rei por aqui, ele duplicou a rodovia Washington Luiz. Nós sempre seremos gratos a ele. Mas ele quebrou o Estado. A rodovia está aí, o Estado eu não sei. Não conheço o Tesouro. Eu conheço a rodovia. Nesses 200 anos, você diria que o Brasil foi mais de direita ou de esquerda? Aí que tá. O problema a mentalidade Saquarema é de direita ou é de esquerda? A nossa esquerda é Saquarema. E é o que o autor do artigo diz. Já notou como a nossa esquerda acadêmica é divorciada do povo, como ela deplora o homem comum, começando por ele ser religioso, que sempre foi um grande problema, né? O anticlericalismo da nossa elite intelectual é uma constante dos 200 anos. Até Salazar explica, o Salazar era um ditador esclarecido, acho que o único déspota esclarecido na nossa história comum aí em Portugal e Brasil. Ele tinha isso claro para ele. Não, por que os intelectuais são anticlericais em Portugal ou no Brasil? Porque o nosso povo, o nosso tipo de catolicismo, ele é muito... ele é cheio de misticismo, de coisas, de superstições, de coisas que para o intelectual não fecham, né? A própria igreja sempre reclamou. A fé e a ciência, em determinado ponto, são antagônicos. Não acho que sejam, enquanto que a fé é metafísica. A fé metafísica, Pascal aconselha muito bem, certo? Com a ciência, não tem problema nenhum. Mas enquanto a religiosidade popular é aquele homem comum que você vê ali, diz, não, mas ele está pedindo chuva, não é para ele pedir chuva, para ele fazer outra coisa. Essas coisas do catolicismo popular, que nunca foi o catecismo da Santa Sé, mas que é da expressão portuguesa, da nossa cultura, nós recebemos da superstição, da associação da fé com superstições, com hábitos, com folclores muito particulares e muito interessantes, até muito ricos, mas que são essa coisa que não nos parece um pouco expurmida. Isso não faz sentido. Porque a fé enquanto metafísica, é claro, é a busca das causas primárias. Fomos mais direita ou mais esquerda? Tá, então vamos lá. 200 anos. Então, o Saquarema é um pensamento que hoje se identifica com a esquerda. Mas com uma coisa da esquerda brasileira que é estranha para a esquerda europeia do século XXI, por exemplo. Que esse estranhamento com o povo, esse deplorar o que o povo é. E entender que as coisas têm que vir de cima. Que as soluções vêm de cima. A esquerda perdeu a fé no povo. A maior parte dela. Mas o discurso de representar as massas é mais da esquerda. Sim, mas na verdade, representar as massas como? Venho de lá, sou parte. Não, quantos presidentes nasceram pobres? Arthur Bernardes. Que era esquerda? Direita, tido como direita. Depois, mas era nacionalista extremado, ele era xenófobo. Ele não deixou fazer a Petrobras com capital misto, ele era contra. Porque ele achava que o estrangeiro ia roubar tudo aqui. Ele tinha essa coisa, ele tinha paranoica com o estrangeiro. O Arthur Bernardes. Mas era direita, claramente direita. Bom, o ministro da Guerra deve ser bem trabalho. Veio de baixo. É difícil dizer alguém que veio realmente de baixo.
Você vai dizer o Deodoro. Sim, o Deodoro, o pai dele... Mas o pai dele era oficial do exército. Mas tem toda... Era o Deodoro que ia de bonde? Não, esse Era é o Floriano. Floriano. Mas Floriano era proprietário rural, era dono de engenho. Agora não era pobre. Ele tinha sido governador do Mato Grosso antes de ser presidente, mas não era pobre. Tá. Nenhum. Não, presidentes pobres. Ah, sim, teve um caso, Café Filho. Café Filho. Café Filho foi pobre. Foi tão pobre, tão pobre, tão pobre o Café Filho, que na biografia dele ele diz assim: a única vez que eu ganhei dinheiro para poder gastar no restaurante, alguma coisa assim, foi quando o Lacerda, depois da presidência, em 1959, dá para ele o cargo, aquelas coisas que o governador dá, né? O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas da Guanabara. Ele vai se aposentar nesse cargo. Só foi a única vez que eu tive dinheiro, nem como presidente. O Café Filho nunca teve dinheiro. Mas ele também não sabia guardar. Não é tanto... O pai do Café Filho era funcionário, era fiscal da prefeitura de Natal. Rio Grande do Norte. Mas também era um cara que não sabia guardar nada e tal, que teve uma fazenda. Não dá para dizer que o Café Filho era pobre. Veio do povo, mais ou menos, né? Aquilo Bernardes era mais pobre. Mas não é esse o ponto. Não é esse, eu lhe represento. O Floriano foi visto como representante do povo, e daí? Sim. Porque ele andava de bom, porque tinha aquela coisa do hábito simples. O Floriano Peixoto nunca deu uma recepção. Nunca compareceu a uma que foi chamado. Este é o homem Floriano Peixoto. Fantástico. Ele formou uma... É mais do que austeridade. É antissocial. Ele era antissocial. E um pai e uma esposa amantíssimo. Um dos poucos fiéis à esposa, inclusive. Fantástico. Vamos entrar nos detalhes sórdidos. Não, mas aí que tá. O Floriano, eu ao estudar o Floriano, eu descobri que o Floriano é muito melhor que o florianismo. A pessoa dele é muito mais interessante. Inclusive, quando ele foi governador do Mato Grosso, as atitudes que ele tomou e tal, ele é muito mais interessante que o que fizeram dele depois. Fizeram da memória dele. Sim, mas vamos lá. Esquerda ou direita? Sim. O exército é de esquerda. Desde o início. Não sei se é influência alemã, irlandesa, que foram os primeiros, né? Os primeiros soldados do exército brasileiro eram alemães e irlandeses. Exército de esquerda me assusta. Não, ele era totalmente... Ele era de esquerda, completamente. E quando é que muda isso? Só com o Dutra. Dutra é o cara da concepção, porque o Dutra, todo mundo olha para a cara do Dutra, vê aquela cara de brasileiro do Mato Grosso, né? Aquela coisa. Fizeram até uma montagem no bebê com a cara do Dutra. Todo mundo tira a onda, porque o Dutra era muito feio, né? Tem uma foto dele que eu boto no canal aqui na biografia dele com a Evita Peron, né? No catete. Fantástico. Ele olhando para Evita Peron. A Evita Peron na época estava com 20 e alguns anos, uma coisa assim. Fantástico. Bom, mas o Dutra fica naquela coisa, mas o Dutra é um cara muito inteligente. Ele era muito capacitado. Aí foi colega do Getúlio lá na escola, lá no Rio Grande do Sul. Fizeram a campanha do Carlos Barbosa, que era o candidato do Borges de Medeiros. O Dutra aprendeu um pouco na escola do Borges de Medeiros também, aprendeu muita coisa ali. E o Dutra se deu conta daquilo. O Dutra fez uma amizade com o Euclides Figueiredo. Euclides Figueiredo foi um grande democrata do Exército. Foi o primeiro a propor que o Exército fosse realmente democrata. Que o Exército fosse aquela coisa, aquela força que não intervém na política. Que não corrompe a política, que não bota uma arma. Está em que ano aí? Euclides Figueiredo participou da repressão do tenentismo em 1922 e foi o grande líder da Revolução Constitucionalista de 1932 por São Paulo. Tá. O filho vai ser o oposto dele, né? Aquele grosseirão, João Figueiredo. Era completamente... ainda bem que ele morreu antes, porque ele teria morrido de desgosto com o governo do filho dele, do João Figueiredo. Mas o Euclides era um grande democrata, era um radical democrata. E o Dutra respeitava isso muito. Acho que foi em Figueiredo que a gente teve a... Não, mas é que tá, não confunda João Figueiredo com o pai. O pai é o oposto. O pai é um homem de uma decência fundamental e é um radical da democracia. Euclides Figueiredo. O Geisel pegou um pouco disso, o Castelo também, admiravam isso nele. E o Dutra admirava muito. O grande admirador disso. E aí, o Dutra fez um governo absolutamente democrático. Tem um movimento que a gente entra na ditadura militar. Sim, mas o Dutra ganha o comando. O que aconteceu? O Getúlio não tinha o exército na mão em 1937. Quem tinha o exército na mão? Tinha o exército e a marinha. A marinha não era de esquerda.
Porque a Marinha era aristocrática desde o início. A Marinha foi fundada na aristocracia e manteve-se como arma aristocrática. Eu fui da Marinha, a gente comia melhor que o Exército, na época. Não vou dizer isso, eles vão me processar. Bom, se fizer o paralelo, os príncipes britânicos, eles sempre servem na Marinha. Na Marinha. A Marinha é vista internacionalmente como a arma mais nobre, né? Ah, tá ligado? Os uniformes são mais bonitos. Sem dúvida, né? Tem o charme, tem o garbo da Marinha. Mas então, isso era muito agudo. Mas naquela época não era mais tanto, na década de 1930. Já tinha mudado um pouco isso. E quem tinha o Exército, porque o Exército realmente era a força de intervenção, que estava presente, que tinha capilaridade de poder militar. Pô, o Getúlio queria dar autogolpe. Tinha um monte de gente, toda a classe política estava contra o autogolpe do Getúlio. E o Getúlio não tinha, o Getúlio não era de origem militar e não tinha o Exército na mão. Quem tinha o Exército na mão era Dutra e Góes Monteiro. E aí ele dá uma missão para Dutra, eu quero que você corra com Flores da Cunha, tinha chegado a arma, né? Flores da Cunha é governador do Rio Grande do Sul. Ele brigou, ficou desafeto. E aí correu. O Dutra foi lá e ele não quis, o Flores da Cunha nem esperou, entrou para o Uruguai. Só volta em 46 na Constituinte. Você é um brilhante historiador. Historiógrafo, como queira, eu imagino quanto de arquivos, de livros. É um fascínio pessoal, é uma coisa que eu tenho desde pequeno. Pois é, mas é brilhante, trabalha a riqueza de detalhes, as minúcias, e mais do que isso, a ligação que você faz, né, dos momentos e a análise mais macro do que está acontecendo. Nesse conceito todo, o que a nossa história, esses 200 anos de história, nos ensinam para a gente tentar construir um país melhor? Bom, Eduardo Bueno tem aquela frase que ele começava quando ele estava no Estudiantino, que ele diz assim: povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Isso é uma bobagem. Não existe nenhuma evidência empírica disso. Não tem nada, não existe isso. O Roberto Campos dizia que a experiência são como as luzes de polpa do barco, só eliminam o caminho que ficou para trás. A história não tem lições a dar. A única lição que a história tem, ou a literatura tem, é de que nós nunca devemos nos embasar na história porque nós vamos falsificá-la. Aí, como dizia o próprio Marx dizia que volta como farsa. Quando você tenta repeti-la, ela só volta como farsa. É isso que talvez que ele tenha querido dizer. Espero que sim. É muito difícil, às vezes, interpretar certas passagens do Marx. Mas vamos lá. Eu não acredito em interpretações coletivas da história, dogmáticas. Isso é muito perigoso e nós temos errado nisso no ensino de história do Brasil, essas interpretações, essas leituras dogmáticas que Sérgio Buarque de Holanda fez, que todos os outros fizeram, parte de um dogma, faz um paradigma e conta a história dentro, encaixa dentro disso. Com uma leitura. Tá, então eu prefiro a história como ela está sendo produzida hoje pela academia, muito bem produzida, pela UF, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela USP, pela UFBA aqui, um trabalho belíssimo do pessoal da UFBA, que muito me ajuda nas minhas pesquisas. Eu sou muito grato a essas pessoas que fazem essas pesquisas primárias, que vão buscar os documentos, vão buscar fatos novos conhecidos, porque eu digo o seguinte: a literatura e a história, a pesquisa histórica, a narrativa histórica, o conhecimento da história, eles tornam uma pessoa melhor. Tabellini, naquela grande proposta, aquele estudo de Tabellini, por que as ações ficam ricas, que eu acho bem mais completo que o do Acemoglu, que ele mostra as relações verdadeiras na história. Bom, peraí, como é que era esta nação aqui em 1830, como é que ela é em 1930, como é que ela é em 2000? Por que ela ficou rica? Ela ficou rica por isso, aquilo. Você vai encontrando fatores. E este fator é o fator fundamental. Então, as pessoas que têm acesso à literatura, a alta literatura, a boa literatura, a literatura às vezes também. Eu não sou muito também dessa coisa. Eu acho que é importante ler. Que tem acesso à narrativa histórica, elas se tornam pessoas mais capazes, principalmente de se relacionar, de construir relações, de negociar, de entender, de evitar algum problema e tal. Elas se tornam mais capazes, elas têm mais ferramentas cognitivas. Então isso vai ajudá-las em algum momento.
O que a história talvez nos mostre é isso, de que a história não tem lições a dar. E mesmo nações que eram altamente letradas e coisas, às vezes tomaram coletivamente decisões muito ruins. A gente está cheio desses exemplos. O Brasil evitou coisas muito ruins também. Nós fracassamos, mas nós também tem um copo meio cheio aí da gente ter evitado grandes traumas. Que muitas nações passaram por isso, inclusive os Estados Unidos, guerra civil, que foi uma coisa terrível, né? Fora os envolvimentos das guerras, que morreu muita gente, morreu muitos jovens, isso é triste. Toda vez que morre um jovem numa guerra é muito triste. É um capital humano também que você põe fora, do ponto de vista que, se você quiser olhar sem a luz da emoção. Mas eu acho que a história, ela serve. Poxa, por que eu quero estudar história? Os meus amigos historiógrafos pensam, acho que da mesma maneira, eu tenho vários que concordam comigo. Não faça disso um voto, mas não vamos botar isso no Enem, não, deixa isso quieto. Estude história porque você está curioso, porque você quer saber, porque você tem vontade de conhecer, como a literatura. Aprender com os erros do passado e com os acertos também, né? Sim, mas aí que tá. Quem é que julga os acertos? Eu faço isso com uma provocação. Então, eu peço, veja lá os vídeos com as avaliações. Você vai discordar? Que coisa boa discordar. Aprenda a discordar. Aprenda a ter outra leitura. Isso é difícil no mundo moderno, que o algoritmo nos coloca no lugar comum, né? Sim, exatamente. Só ouvindo os seus pares. Então é isso. Aprenda a discordar, aprenda os contrapontos. Eu adoro fazer contraponto. Eu não faço uma biografia de um presidente, de um imperador, de um rei, dos reis antigos, eu fiz todos, de Manuel para cá, sem contrapontos. É evidente que é contrapontos. Ninguém é perfeito, ninguém é aquela coisa. Ninguém está o bem contra o mal. É como eu falei da praieira. Dizendo, a revolução do povo, gente, que é isso? Eles queriam expulsar os comerciantes portugueses porque os comerciantes portugueses eram eficientes. Não é assim que se constrói uma nação. Não é com xenofobia, com revanchismo. Todas as sociedades, na história da humanidade, odeiam políticos e ricos. O que é uma ferida narcísica óbvia. Precisa ser freudiano para entender. Nós não estamos lá, então, a gente, como nossa defesa, vamos odiá-los. Mas há o diálogo possível, porque você vai sempre ter elites políticas e sempre vai ter elites econômicas. Então, o conselho é: estude a sua história, ganhe mais conhecimento. Se você vai mudar o país, eu não sei, mas você vai mudar a si mesmo. E mudando a si mesmo, você muda e impacta a sociedade como um todo. Exatamente. Conhecimento. Exatamente. Que é uma grande falha, é um grande fracasso desses 200 anos. Educação, mas isso a gente deixa para outra conversa. Com certeza.